Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão, com mais uma etapa de Marcão na História, pedindo o seu like e a sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. Olha só, vamos terminar hoje a jornada da chamada Revolução Francesa. Eu comentei com vocês na postagem anterior que houve o ataque do exército contra-revolucionário para tentar colocar Luís XVI de volta no poder. E foram derrotados pelo exército popular, liderados por Marat, Danton, Robespierre, Hébert, Saint-Just e outros. E nesse momento são os radicais no poder. Esses caras não estão de brincadeira. Luís XVI está detido. E nesse momento a França passa por uma mudança brutal. Eles irão proclamar uma república. E Luís XVI será considerado traidor. É a República e a Convenção Nacional. Essa convenção é que vai dirigir a França. No sistema republicano não existe espaço para monarquia. A república sempre define com uma palavra, voto. E no sistema monárquico isso não acontecia. E nesse momento, então, Luís XVI está numa situação extremamente incerta. A França agora está no poder, está dominada pelos radicais da média burguesia, médicos, professores, advogados e outros, que na verdade faziam parte de uma elite intelectual, mas não de uma elite financeira. Eles se dividiram, os burgueses, em 3 partidos. Girondinos, também conhecido como Grupo do Pântano, moderados, alta burguesia. Jacobinos, radicais, conhecidos como Grupo da Montanha, média burguesia. E o Grupo da Planície, que eram, na verdade, burgueses da alta burguesia, mas com, digamos assim, duvidosa personalidade e honestidade. Eles apoiavam quem estava no poder. Não tinham moralidade pública nenhuma. O que eu ganho nisso? Era essa a pergunta. Não sei se vocês sabem que isso existe. E olhem só. Os jacobinos assumem o poder, a república não precisa mais do rei. Elaboraram uma nova Constituição de 1793. Outra Constituição. Na prática aí o negócio está indo longe. É a ditadura dos jacobinos, a guilhotina do terror. O médico chamado Guillotin, que era um deputado, ele deu a ideia de que se fizesse uma morte igual para todos. Porque nobres eram fuzilados antigamente, anterior à Revolução, pessoas do povo enforcadas ou decapitadas com um machado. Era uma morte desumana. E ele deu a ideia de que se usasse o aparelho específico para matar aqueles condenados à morte. Digamos assim, uma morte mais digna e menos dolorida, se isso existe. Bom, ele não inventou a máquina, mas essa máquina passa a ser utilizada. Eu vou lhes mostrar a guilhotina. Essa máquina era usada para decapitar aqueles que se atrevessem a fazer oposição ao processo revolucionário. É interessante, né? Eles defendiam a liberdade de pensamento e opinião, desde que não fosse contra a opinião deles. Senão eles não aceitavam. Então, milhares de opositores dos jacobinos que estão no poder na terceira fase vão parar na guilhotina. Mataram mais de 40 mil e 300 mil foram presos e acabavam morrendo na prisão, tamanha a falta de dignidade e condição para sobreviver nas prisões. Nunca se matou tanto, nunca se prendeu tanto em nome da liberdade, igualdade e fraternidade.
E chegou o julgamento de Luís XVI. Bom, mais um detalhezinho. Essa guilhotina, ela tem uma lâmina. Na verdade, essa lâmina é losangular. Ela não é reta. Por quê? Se fosse reta, prenderia no pescoço. Dessa forma, ela corta com mais facilidade. Eles pegavam o condenado, cortavam os cabelos, tiravam a gola da camisa, a criatura subia o cadafalso e era, na verdade, subindo as escadinhas, era colocada a sua cabeça no lugar determinado, ficava de joelhos, a cestinha do outro lado e descia a lâmina. Há uma teoria de que durante 14 segundos a pessoa ainda fica enxergando. Realmente era um show. Naquela época eles se reuniam. Final de semana tinha execução. E aqueles revolucionários iam lá assistir. Todo mundo vendo os opositores da revolução sendo mortos. Luís XVI foi julgado. Os girondinos tentaram defendê-lo, mas não adiantou. Os jacobinos radicais conseguem condená-lo à morte. Criaram o Tribunal de Salvação Pública, que tinha esse objetivo, e julgar aqueles que se opunham à Revolução. E nesse momento, no dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI é guilhotinado. A lâmina não desceu, mas naquela época descia. E olhe só, o carrasco se encarregava de fazer o serviço direito. Engraxava, preparava, existia toda uma cerimônia para esse processo macabro. Guilhotin não gostava dessa associação ao seu nome a essa máquina de matar, mas ficou conhecida como guilhotina. Bom, então o terror, a fase mais violenta da Revolução Francesa. Olhem bem, os jacobinos e girondinos estavam apavorados com os jacobinos. Girondinos e planície estavam apavorados com os jacobinos. Eles estavam radicalizando e veio a chamada reação termidoriana, 27 de julho de 1794. Eles se uniram contra os jacobinos. Robespierre, Danton, Marat, Hebert, todos eles, exceção de Marat, que foi assassinado tomando banho com uma estocada de uma espada, todos eles foram experimentar a guilhotina. Pagaram com a cabeça por terem se envolvido e radicalizado tanto nesse processo revolucionário. É a chamada quarta fase. Mais uma Constituição. A República e Diretório. 5 membros iriam dirigir a França. Mas o caos estava instalado. Grupos jacobinos já estavam planejando um novo golpe. Era golpe atrás de golpe. A economia francesa no buraco. Aconteceu o chamado terror branco. Os muscadins, jovens girondinos, saíam às ruas para matar jacobinos. A vingança, porque eles viram seus pais serem mortos pelos jacobinos. Era, na verdade, a alta burguesia sendo perseguida pela média burguesia e a média burguesia perseguindo a alta burguesia. Eles ficaram acéfalos. O poder cegou a burguesia. O terceiro estado perdeu sentido. Lembrando que é liberdade, igualdade e fraternidade. Oh, Senhor, imagine se não fosse, hein? Mataram muito em nome da fraternidade. Novo golpe planejado pelos jacobinos. Ninguém aguentava mais. A alta burguesia, o grupo dos girondinos da planície pediram, pelo amor de Deus. Naquela época eles tinham um herói militar que tinha um grande apoio do povo e do exército, chamado Napoleão Bonaparte. Eles chamaram Napoleão e disseram o seguinte: pega, meu filho, assume o poder que ninguém aguenta mais. É o golpe do 18 Brumário, 9 de novembro de 1799. Foi criado
Na verdade, eram 3 indivíduos que iriam governar a França: Sieyès, Ducos e Napoleão. Napoleão era o cara que realmente mandava. Depois ele vai ser eleito, escolhido como cônsul. É o chamado consulado. Ele assume a França, Napoleão Bonaparte. Aí nós entramos na chamada Era Napoleônica. E ele termina com todo esse processo revolucionário. Marcão na história. Um forte abraço. Terminamos a saga da Revolução Francesa. Fui!